Galera, tá bom meu som? Tá bem? Dá um, dá um joia aí. Esperar o Carlos entrar pra gente fazer essa segunda live aí. Deixa as suas perguntas na caixinha que eu vou tá lendo pra ele. Carlos, manda pra mim o convite. Não apareceu aqui pra mim. Aí. Bom, Pronto, pode estamos continuar de aí. volta. Beleza. Então, Graça, o inimigo ele vai continuar usando o medo. Essa é a arma dele. Nós temos que conhecer toda a estratégia do inimigo foi descortinada por Cristo. Cristo veio e descortinou tudo. A palavra diz lá em Colossenses capítulo 2 que ele trouxe exposição e vergonha pública às hortes espirituais. Então o inimigo, ele foi escarnecido, ele foi completamente exposto. Todas as suas estratégias, todas as suas táticas foram descobertas por Jesus Cristo. Ele era treva pura, mentira, mas Jesus Cristo chega com a luz e com a verdade. Se eu não conhecer a verdade, se eu não olhar para Cristo como luz, como que eu vou discernir as trevas? Como que eu vou discernir a mentira? Eu tenho que entender quais são as táticas do inimigo. É na dúvida, é na mentira, é no medo, é conduzir você pelas emoções, pelo desejo. Eu tenho que entender quais são as táticas do inimigo. Mas para me entender a tática do inimigo, eu tenho que compreender quem foi aquele que venceu. Como foi que Cristo venceu o inimigo? Verdade. Venceu pela E verdade, não é eu isso? falo assim, exatamente. Eu falo para as pessoas, né, que elas querem conhecer a glória de Deus, né, quer entrar no manto, né, rodar no manto, falar novas línguas no espírito, mas poucas pessoas não querem conhecer as trevas. E é por isso que eu gosto o ponto mais que eu amo na igreja é a intercessão. Eu faço parte da intercessão, eu amo a intercessão, porque a intercessão Uhum. deixa você sensível. A intercessão é você sair do seu eu e para ir nós. Então, quando você mais Sim. conhece o mundo espiritual, você conhece a estratégia dele. Então, se ele está armando isso para mim, então eu preciso saber por que está me armando isso para mim. Então, quanto mais você conhece as trevas, as suas armação, mais você vai saber lidar, entendeu? Então, se você não busca o conhecimento, quem ele é, a estratégia dele, você continua refém. Então, as É, pessoas pegam e ah, não, mas eu não quero mexer com ele, né? Ele é bravo, né? Ele não sei o quê. Ele odeia a gente, ele odeia quando não é descobrir que somos filhos, ele odeia quando você descobre a sua sexualidade, ele odeia. Então, quanto mais você vai a águas profundas, você começa a raizar na palavra, esse meu, aqui você não me pega mais. Você vai fechando os buracos, sabe? A palavra diz, cara, que quando as guerras de reis, sabe? Quando Samuel estava na guerra, Samuel ele tive estratégia. Então, se o inimigo vinha por cima, levantava o escudo da fé. Se vinha por baixo, tinha uma armadura embaixo. Então, a gente tem que ter essa mentalidade, cara, que as trevas, ela tá vindo atacando de todos os lados. Ela tá atacando, ela vai atacar. Se ela não consegue atacar na sua área sexual, ela vai atacar na área financeira. Se na área financeira, vai atacar na sua área dos seus filhos. Então, o diabo, cara, ele o tempo todo, e quando nós estiver nesse mundo, a gente vai ser atacado alguma área da nossa vida. Então, você tem que entender, assim, hoje não consigo, eu hoje não tenho mais essa guerra com a minha sexualidade, com mulheres. Mas agora ele está tentando atacar com homens. Então, se não é com homens, hoje agora vai ser na área financeira. Se não é na área financeira, vai ser na outra área. E isso, as pessoas, ela quer só focar numa área. Ela fala assim, mas quando eu converso com as pessoas, elas falam assim, mas como que eu vou gostar do sexo oposto, não sei o que. Ela só pensa na parte sexual. Mas como que eu vou me casar com um homem? Ou quando o cara fala bem, como eu vou casar com uma mulher? Eles estão só concentrados naquilo que vai viver. Ela não está concentrada na área da paternidade, da rejeição, do abuso, sabe? Ela não estuda essa área. E quando você não estuda uma área que você é ferida, você volta de novo. Por exemplo, você pode... Tem pessoas que passou a vida inteira
tá salva porque tem fé, mas ainda vive uma vida miserável, sabe? Porque não quer deixar Deus tratar, não quer deixar Deus cuidar, Deus está confrontando, fica, não, é difícil. As pessoas põem como um desejo muito difícil, é mais forte que eu. O salmista fala que os inimigos eram mais fortes que ele. Ainda que os desejos sejam mais fortes que você, o salmista, ele grita por socorro. E Deus ouviu o seu socorro. Então, ainda que a pessoa ainda está com um desejo mais forte que ela, se ela clamar a Deus, Deus, eu não consigo sozinha, mas se você for comigo na minha frente, eu vou conseguir. Eu lembro que quando eu passei por essa desconstrução, eu tive muitos conflitos demais. Então eu chegava a chorar, dar murro na parede, a abstinência batia, pois Deus é mais forte do que eu. Até que eu aprendi que lá em Filipenses fala que o nome de Cristo é mais forte de todos os nomes. O nome de Cristo é mais forte que meus desejos, é mais forte que as minhas vontades, é mais forte que tudo que a minha mente está pensando agora. Então isso abriu minha mente, entendeu? É verdade. Sobre a questão da batalha espiritual. Tem muito menino na fé que não entende que é batalha espiritual, porque desconhece Jesus, desconhece o Cristo vitorioso. Ele quer se relacionar apenas com o Cristo pastor, o Cristo que me ama, que entende meus dilemas. Ele entende sim, ele entende teus dilemas, ele entende as tuas agruras da tua alma, mas ele quer te forjar, ele quer te fazer um guerreiro, ele quer te fazer um vitorioso. E você tem que entender o que é batalha espiritual. Lá em Efésios capítulo 6 é muito claro quando fala da armadura espiritual. Diz assim: sejamos nós fortalecidos nas forças e no poder do Senhor e nos revestir de toda a armadura espiritual. Para que serve a armadura espiritual? É para brincar com as minhas emoções? É para brincar com os meus desejos? Não, é para me guerrear espiritualmente. Então tem muita garota que não entende o que é na batalha espiritual, desconhece as armas que Deus deixou para ele usar nas batalhas espirituais. São meninos, são meninas muito emotivas, muito conduzidas ainda pelos seus desejos, acham árduas demais as provações, acham até injustas as provações, mas a palavra diz o quê? Que não há nenhuma provação que nós não possamos suportar. Não vem nenhuma provação que nós não possamos suportar, porque o sacerdote, o Cristo, ele está conosco para nos socorrer. E a palavra também fala sobre sofrimento. Acontece que essa meninada de hoje não quer sofrer, não quer passar pelos apertos de mudar, de ser transformado. A palavra, Paulo fala muito claramente, é necessário que venham sobre nós as provações, as tribulações. Como é que você vai ser forjado? Como é que você vai valorizar o seu processo se você não batalha, se você não se empenha, se você não se esforça, se você não renuncia, se você de fato não leva para a cruz as suas paixões e seu desejo? A palavra está lá. Isso é muito claro. Mas é uma geração de menino muito fraco, de uma menina muito emotiva. Acho que o evangelho é emoção, acho que o evangelho é só adoração, é só aquela... Não! Nós somos chamados para sermos soldados, guerreiros, valentes. Existe um exército das trevas aí marchando. E a igreja parece que às vezes fica acuada. Quando a palavra diz que não, nada pode prevalecer. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Mas tem gente que está caminhando isolado, não quer saber de igreja, não quer saber de discipulado, não quer estar debaixo de cobertura, não entende qual é a sua autoridade no mundo espiritual, não usa as armas espirituais, vai ser atingido, vai ser nocauteado pelo inimigo. Exatamente. Quando você não tem uma experiência, uma autoridade espiritual, o diabo vai falar assim, mas eu conheço fulano, mas quem é você? Porque você não sabe, quando lá em Atos, que quando o diabo conhecia o apóstolo Paulo, conhecia Jesus, mas por que ele conhecia? Porque o diabo conhecia o apóstolo Paulo? Porque ele reconhecia a autoridade de Jesus. O apóstolo Paulo, ele não expulsava demônio, ele não dava quando ele dava sermão, quando ele estava ministrando, ele não estava falando o nome dele. Ele sempre fala, ele não tem a ver comigo, tem a ver com Cristo. Então, as pessoas têm que entender que o mundo espiritual existe uma responsabilidade. Se você
não saber a autoridade que você é em Cristo, você vai apanhar. Você vai apanhar, não apanhar, às vezes apanha fisicamente, mas aqui, ó, na mente, cara. Você falando na mente, na Exatamente. mente. Qual que é o ataque do diabo? É na mente. Então, se você não estuda sobre a mente, eu gosto muito da Joyce Meyer, porque fala muito para trás da mente, guerra na mente. Então, eu era uma pessoa muito preguiçosa. A minha natureza não era de estudar. A minha natureza era, Uhum. tipo, ser de, ficar na vida, na rua, jogando bola. Mas quando eu vim para Cristo, vou fazer coisas novas em você. Então, eu saí da minha zona de conforto, eu saí da minha mentalidade medíocre e comecei a estudar. Quando eu tive esse entendimento que existe uma guerra espiritual na mente, que as pessoas têm que entender que o reino de Deus é espiritual, não é natural. O mundo, por exemplo, você está orando, você está no espírito, vai ter revelação no espírito, você vai ter uma convicção no espírito. As pessoas, ela quer ter uma revelação, uma convicção no natural, entendeu? Então, no natural, você vai querer questionar com Deus. Ah, Deus, por que isso, isso? Quando é no espírito, quando é na revelação no espírito, você compreende. Então, o apóstolo Paulo, assim, quem conhece a mente do Senhor, se não for o Espírito Santo? Eu não vou entender minha natureza, não entende. Mas a minha natureza espiritual divina entende, né? Ô, Carlos, o pessoal perguntou aqui se você teve recaída, se teve problema com masturbação. Com masturbação? Não, eu nunca tive problema com masturbação, não. É, antes de conhecer Jesus, eu tinha o meu parceiro, eu era tranquilo sexualmente com ele, então eu não tive problema com masturbação. Tive problema com pornografia. Nós fazíamos uso de pornografia, mas masturbação não. Depois que eu deixei o relacionamento, claro, por causa da abstinência e por não entender como conduzir o processo, como conduzir o nosso processo de restauração, a gente tenta buscar alívio, tenta buscar refúgio, e tenta autogratificação, claro que a gente acaba caindo. Eu também acabei caindo na masturbação, mas a masturbação em si nunca foi algo é, que me escravizou. Tive sim, eu tive nos primeiros 2 anos do meu processo, eu tive uma recaída, uma queda com o rapaz com quem eu convivia, que era com quem eu tinha relacionamento, tinha afinidade, tudo, porque eu era aquele homossexual que não se relacionava apenas pelo prazer da carne. Eu nunca fui para a cama com homem só pelo prazer. Eu era muito vaidoso. Como eu cultuava muito meu corpo, era bailarina, então eu achava que o meu corpo era muito belo, era muito sarado para me dar para qualquer pessoa. Eu achava o sexo o cúmulo da intimidade. No ato sexual, a pessoa entra no teu corpo, ela entra na tua alma, ela entra na tua vida. Então eu achava isso muito invasivo. Eu tinha essa concepção, né? Então eu não me permitia ter um ato sexual se não tivesse amor, se não tivesse afeto, se não tivesse confiança. Então eu tive 12 relacionamentos, um de 1 ano e 6 meses, um de quase 10 anos. Então quando eu rompi esse relacionamento, claro que bateu a abstinência, tudo, eu acabei caindo com ele. Eu não ia procurar outro homem que eu não conhecia, que eu não tinha confiança, que eu não tinha afeto, para me satisfazer sexualmente naquele momento que eu estava carente. Então eu tive sim uma recaída, mas foi logo no começo, e depois eu fui caminhando, fui crescendo e já vi que a minha vida não podia ser mais conduzida pelo desejo e pela carne, porque eu era agora uma nova criatura, eu era um novo homem, eu devia focar nessa nova identidade, nessa nova vida espiritual. No começo eu penei, como eu falei para você, né? Eu me desgastei muito, porque eu queria deixar de ter atração, deixar de ter desejo, não senti mais vontade de estar com um rapaz com quem convivi quase 10 anos, mas depois Deus foi me levando para esse entendimento que eu falei para você. Não foque naquilo que você não tem condição de fazer. Você quer deixar de fazer alguma coisa, quer passar a fazer alguma coisa segundo as tuas forças. Esquece esse velho homem. Agora foca na nova natureza. Busque ter as virtudes do Espírito. Busque domínio próprio. Depender do Espírito. Foque no padrão, que é Jesus Cristo. Aí foi ficando mais leve. Mas no começo, sim, por falta de entendimento, por falta de revelação, de conhecimento, eu acabei ainda tendo quedas com ele. Mas foi Sim. bem no começo. Eu nunca tive problema com pornografia porque eu sempre achava nojento. Achei coisa meio sem graça, nunca me pegou eu. Mas eu já tive uma recaída, bem no começo também. E quando eu tive a recaída,
a primeira coisa que eu falei para Deus, a dor do arrependimento, porque eu não sabia o que é dor de arrependimento, eu sabia que era remorso. Então, remorso é uma Uhum. coisa, dor de arrependimento é outro. Então, quando eu tive essa recaída, foi uma coisa assim que eu sempre fui transparente com os meus pastores, né? E quando eu tive essa recaída, era 5 horas da manhã. Na hora eu liguei para minha pastora. Na hora acordei ela, peguei ela de pijama e fui lá e contei para ela. E ela fez todo o processo de arrependimento. Porque eu falei, Deus, não é isso que eu quero. Sabe, eu me senti, como eu falo, mulher era mais parte carente. Então eu tinha esse problema de carência. E aí eu peguei e falei assim, Deus, eu não quero isso. Se o teu espírito ele me preenche, então não tem necessidade de ir atrás de outra pessoa para me preencher. Só que eu Uhum. estava no meu processo, ainda não entendia o que é aprender a dominar os seus desejos. E quando Sim. quando eu pedi para Deus a dor do arrependimento, eu falei, Deus, eu quero sentir o que você sente quando eu erro com você, quando eu começo a entristecer o teu espírito. Qual que é a sua dor? Qual que é o seu sentimento? Meu, uma dor insuportável. Meu, acho que eu fiquei uns 3 meses, sabe, assim, com aquela dor. Mas, tipo assim, uma dor que eu precisava sentir. Precisava sentir para me entender que o pecado me separa de Deus. Sabe, o pecado, ele me afasta de Deus. Não é Deus que afasta de mim. É eu que me afasto quando eu estou no pecado. E aí eu peguei e Deus começou a me ensinar, sabe? Como fugir das tentações, fugir de certa amizade, sabe? Não, eu tenho um problema que eu faço amizade com todo mundo. Então, isso é ruim. Porque às vezes as pessoas confundem a minha amizade achando que eu tô dando em cima, ou acho que dando moral, sabe? Eu tive que aprender. Não, agora Uhum. você tem que saber lidar com os dois lados, porque eu tinha problema com homem e com mulher, porque tanto o homem estava em cima de mim e mulher também. Então eu tive que aprender, pessoal, cortar certa amizade. Então eu tive que cortar, bloquear muita gente. Então eu bloqueio. Eu sou a pessoa que mais bloqueia as pessoas nas redes sociais, que sou eu. Meu, isso me deu um remorso gigante, sabe? Minhas redes sociais, se você pegar a minha senha, tem uma lista das pessoas que eu bloqueei. Porque, pois Deus, eu não quero mais viver uma vida que eu vivia antes. Porque antes eu vivia Uhum. assim. Eu tinha vontade, tinha desejo, eu não pensava na consequência. Eu realmente lá fazia, entendeu? E quando eu Certo. andar com Deus, não. E outra pergunta que fizeram aqui, eu falei nas caixinhas, tá? Se você sentiu Tá. vergonha de dar testemunho, ficou com vergonha de as pessoas vão pensar sobre você, sobre sua família, seus amigos? Não, não. No começo, eu não passei por esse processo de vergonha, não, porque eu já comecei a compreender a questão da graça de Deus e o propósito para o qual ele havia me chamado. Como eu falei para você, quando eu vim para Cristo, eu achava que o meu grande problema era a homossexualidade. Quem me fazia lembrar isso como vergonha eram as pessoas da igreja, os crentes. Os crentes que traziam isso para mim como vergonha, trazer para mim isso como um peso, como uma carga muito grande, como um pecado difícil de ser liberto, de ser restaurado. As pessoas faziam questão de me lembrar isso como algo vergonhoso. Tanto é que muitos não acreditavam na minha conversão. Mas eu fui compreendendo, como eu falei para você, quando eu comecei a caminhar com Cristo, eu entendi que esse não era meu grande problema, a homossexualidade. E o mentiroso, ele pode testemunhar à vontade, todo mundo aceita, é? Aquele que praticou adultério, ele pode testemunhar que todo mundo aceita, não tem vergonha, aquele que é corrupto, que sonega imposto, ninguém está aí. Não, ele é pecador tanto quanto eu, agora pecador justificado, né, por Cristo, como fala lá em Romanos. Então, não, eu não tive vergonha porque eu tive convicção que Deus havia me chamado para um grande propósito. E o grande propósito de Deus haver me chamado depois da salvação não era para me deixar a homossexualidade. Esse não é o meu grande testemunho. Eu sempre falo isso. Esse não é o meu cartão de visita. Esse não é meu cartão de apresentação. Ah, ele é um ex-gay. Ah, ele teve uma vida homossexual. Não. O meu cartão de apresentação, o meu cartão de visita é: eu sou um novo homem em Cristo Jesus. Eu sou o filho de Deus. Eu fui chamado para a glória de Deus, para testemunhar da sua glória e do seu poder nessa terra. No meu caso, tem a questão da homossexualidade, mas podia ser qualquer outro pecado. Então, as pessoas que viam o pecado antes do pecador.
via o pecado antes do pecador redimido. Mas Cristo logo me trouxe a consciência de quem eu era nele. E que isso ia ser apenas parte do processo que ele ia restaurar na minha vida, que era a minha identidade, que era o novo homem. Esse era o principal foco de Cristo, e não o meu pecado. A questão é que eu era morto e voltei à vida, eu era separado de Deus e fui reconciliado, então eu não tinha vergonha, não, porque não era eu que estava ali. Se eu tivesse vergonha, porque era o Carlos Ken que estava lá falando. Então, o Carlos Ken tem vergonha do que ele era. Não. Se eu sou uma nova criatura, não é o Carlos Ken pecador, não é o Carlos Ken não salvo que está lá. É o Carlos Ken filho. É o Carlos Ken restaurado. É o Carlos Ken com uma nova identidade que está testemunhando, que está pregando do poder de Deus. É o nome de Cristo que está sendo exaltado. Não é o meu que está sendo testemunhado, é o nome de Jesus. Então, não tive essa questão Exatamente. de vergonha, não. Eu também não, porque, tipo, quando eu fui descobrindo tantas coisas dentro de mim, eu pensei, na hora veio isso na minha cabeça, se eu passei por isso, quantas pessoas não passam por isso? Quantas pessoas não Uhum. passam com seus conflitos que quer deixar a homossexualidade e não consegue porque não tem ajuda, ou não tem quem aconselha? E porque quando eu me converti, eu nunca tinha visto um testemunho de ex-homossexual, eu achava que não existia. E aí, quando eu vi pela primeira vez, né, o pastor Robson, foi a primeira vez que eu vi um testemunho. E ali fez, nossa, ele começou a contar as coisas, batia muitas coisas, sabe? O meu testemunho com dele. E aí eu fui vendo que muitas pessoas que eu fui conversando, muitas coisas eram muito parecidas. Assim, meus, quantas pessoas não sofrem calado? Porque eu sofri muito calada, né? Fui feliz em alguma parte? Fui, não vou negar. Meu, o pecado, ele traz a felicidade, só que traz uma consequência, né? Ele Sim, traz uma consequência que não é boa. E aí, eu falei assim, Deus, eu entendia que a vida que estava vendo era feliz, mas na verdade não era. Porque a minha verdadeira felicidade estava em Cristo. Porque quando Cristo sim, ele ele consegue mostrar todas as clarezas naquilo que eu não enxergava, meu, que foi um start para mim, sabe? Eu falei assim, meu, quantas pessoas não sofrem com isso? Medo de confessar que foi abusada, medo de contar que o pai abandonou, o medo atrapalha as pessoas. As pessoas falam, meu, eu queria ter essa coragem que você tem, mas eu tenho medo de ser julgada. Eu falo assim, meu, você tem que respeitar as pessoas. O fato de a gente estar falando de homossexualidade aqui, você não está falando com respeito. A partir do momento que você começa a faltar com respeito, condenar a pessoa, sabe? A homossexualidade é um pecado com outro pecado. Só que a gente tem que ter uma sabedoria de Deus, porque eu já estive do outro lado. Eu sei que comecei atacado. Eu sei que as palavras dói. Então eu sempre pedi, Deus, me dá uhum, sabedoria. Porque um dia eu não tive sabedoria. Ofendi muitas sim, pessoas. E eu tive que uhum, aprender. Pois Deus, eu sei que o Senhor é amor, que o Senhor confronta pecado sim, que a sua vontade, que todo seja livre e seja salvo. Mas me dê essa sabedoria para alcançar essas vidas. Não para sim, ser como Pedro, pegar uma espada na mão e cortar a orelha das pessoas. Mas chegar com amor como você chegou em mim. Porque Jesus chegou em mim com amor. Ele me confrontou, sim, ele mostrou as raízes, mas ele também mostrou o pecado. Ele mostrou a condição que eu estava, né? E fizeram uma pergunta aqui, qual que foi o maior conflito dentro de você? Qual que foi o maior conflito que você teve dentro de você? antes ou depois da conversão? Acho que. Ah, resume aí, o pessoal não falou nem isso depois. Vê aí, o que você acha? O meu maior conflito, a minha maior crise foi quando eu encontrei Jesus. Eu achava que tinha sido na infância, com os abusos, com a ausência, com rejeição. Eu achava, assumir a questão da homossexualidade no início da pré-adolescência, eu achava que esse era o meu grande conflito. O meu grande conflito, a minha grande crise foi quando eu conheci Jesus, eu conheci a verdade e eu vi o quanto que eu estava distante do plano dele. O quanto que eu estava longe do seu projeto e daquele que ele havia sonhado para mim. Então, eu tive, sim, claro, outros momentos de crise. Por exemplo, quando eu falei para você agora há pouco, que eu ficava muito inquieto, eu ficava com muita crise pela questão dos desejos, né? Atração, desejo, eu focava nisso, queria deixar de ter atração,
queria deixar de ter desejo, então eu fazia jejum, fazia oração, e passava de vigília, e lia bastante a Bíblia, e continuava. Então aquilo me trazia culpa, sentimento de indignidade, que eu sou impuro, tal. Até quando Deus me trouxe a revelação, o entendimento de que ele não estava preocupado com isso aí, mas com a minha nova identidade, com a minha filiação. Eu era filho de Deus agora em Cristo Jesus. Então, quando eu passei por essa crise, tudo ficou bem mais leve. Aí eu passei mesmo pelos desafios pela fé. Como eu te falei, eu não fui acompanhado, não tive discipulador, não tive pastor nos primeiros 6 anos, eu não tive esse acompanhamento. Então foi muito Espírito Santo e muito a palavra de Deus que foi me modelando, foi me regenerando, foi me curando, me tratando e me desafiando. Então eu fui tomado por uma fé, por uma convicção muito grande de que Deus estava me chamando para algo sobrenatural e que não havia possibilidade de fracasso. Não havia possibilidade de derrota, de frustração em Deus. Porque eu experimentava essa paz. Eu experimentava esse refrigério. E isso me trazia segurança, isso me trazia estabilidade. Eu tive outras crises, por exemplo, de não ser acompanhado, crise de uma igreja que, de repente, não me acolheu. Mas depois eu fui tirando foco de pessoas, de estrutura, e vendo a questão da autorresponsabilidade, do autoconhecimento, entendendo todo o plano de Deus para a minha vida. Mas eu fui tomado muito assim por uma compreensão clara do que Deus havia me chamado para ser, e não era só abandonar a questão da homossexualidade. Eu entendi que Deus estava me inserindo no plano dele e que agora o meu maior empenho era glorificar o nome dele através da minha restauração, através da minha nova identidade. É claro que nesse processo de reeducação, nesse processo de restauração, a gente tem alguns momentos de crise, né, de dilema, a gente fica inquieto com algumas coisas, mas eu não me pegava, por exemplo, eu nunca sofri, eu nunca chorei com saudade do mundo, por exemplo. Eu nunca chorei, eu nunca esfriei a minha fé, eu nunca tive vontade de voltar para o mundo. Eu nunca tive essa crise, eu nunca... O povo fala de primeiro amor, eu estou no primeiro amor até hoje, há 20 anos. O meu primeiro amor nunca esfriou. Nunca, eu continuo nessa intensidade, nesse desejo, nessa profundidade de conhecer o meu Senhor, como fala em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, esse prosseguir fala de profundidade, de intimidade. Então, eu tenho experimentado isso cada vez mais. Isso tem me sustentado. E é isso, de fato, que vai nos sustentar. É conhecer o Senhor, é não se conformar, é não banalizar, é não relativar, é não ficar conformado com aquilo que você conhece. Porque quanto mais você conhece o Senhor, mais você se conhece, mais torna parecido com Ele e mais você vai ficando fortalecido. É verdade. Eu vejo assim que os conflitos é quando a pessoa não encontra nela, então ela quer encontrar em alguém que falta nela, né? Então isso acaba atrapalhando a pessoa, né? E eu graças a Deus tive acompanhamento, né? Mas foi tudo à base da minha oração, porque quando eu já estava querendo conhecer a Cristo, antes de eu ir para entrar para a igreja, eu pedi muito para Deus, coloca uma família, coloca uma pessoa que me ajudasse, né? Então isso é muito, para mim foi muito importante. Então a minha oração, Deus ele trouxe isso, sabe? E eu falei, Deus, eu fui tão ferido na área paterna, me coloca pessoas, homens bons, um pastor bom. E graças a Deus, né, que Deus colocou esse casal, né, que é a Geisa e o pastor Paulo, que me acompanhou e até hoje estão ali perto. E só que Deus, ele deu um tempo de acompanhamento. É como um ato profético. Jesus andou com o discípulo, foi 3 anos. Depois já era. Vai ter que cortar a cordinha, vaza, vai voar. Vai ser como águia. Jogar do abismo, aprende a voar sozinha. E Deus fez isso comigo. Então eu fiquei no meu discipulado por 3 anos, né? E ali chegou uma hora, é bom e ruim. O bom é que você aprende muita coisa. O ruim que você cria uma dependência da pessoa, não de Cristo. Entendeu? Às vezes, quando batia os conflitos, né, o meu caso não era deixar de gostar de mulher, era a minha mente voltar a ser mulher, porque eu tinha esse problema, porque eu usei muito hormônio, então eu tinha muito, me ver ainda como menina foi um processo. E aí, eu lembro que um dia que eu estava na minha casa e eu falei assim, Deus, como você vai me amar desse jeito?
eu me sentia culpada, sabe, essas coisas. E aí, quando eu fui atrás essa minha amiga pastora, ela estava num congresso, né? E ela estava num evento e ela não estava ali para me ajudar. Aí que Espírito falou assim, não é só eu que faço. É eu que vou te revelar. E aí, quando eu li Ezequiel 37, que peça que você quer. Se você quer que tudo que está morto venha viver, eu comecei a aprender. E o que me curou os meus sentimentos foi quando eu vi Deus como pai. Isso mudou minha vida completamente. Quando eu via Deus como pai, isso nunca mais tive problema. Porque eu não conseguia ver Deus como um pai. Eu só via Deus como um criador. Então, quando você vê um Deus como criador, isso atrapalha o processo dela. Mas quando você vê Deus como um pai, você vê os atributos de Deus, isso é transformador. E isso, mudou minha vida completamente. Quando eu fiz, eu nunca mais tive conflito. Porque quando você entende o padrão de ser filho, a condição de ser filho é diferente, né? Sim, exato. Olha, Grazi, por exemplo, eu estava com mais ou menos 2 anos que havia me convertido ao Senhor, caminhando com Ah, Ele, e eu ainda ah, acreditava que eu havia nascido gay. Eu acreditava que eu havia nascido homossexual porque a atração, o desejo ainda continuava. Ainda estava naquele dilema, naquela luta que é incansável, que só tem a nos desgastar, deixando de ter atração, buscando deixar de ter atração, ter desejo, naquela luta que não leva a gente para lugar nenhum, só para desgaste. Então, eu já tinha essa convicção, não vou deixar o Senhor, pelo que eu conheço Cristo, ele tem me preenchido, não vou deixar Cristo mais por nada, por homem nenhum, não volto mais à vida de outrora, mas ainda tinha no meu coração aquela dúvida que eu havia nascido gay, eu tinha que me acostumar com isso, vou ter que aprender a viver, a conviver com isso, era o que eu pensava. E eu fui para a palavra, João capítulo 3, Jesus Cristo conversando com Nicodemos, o mestre da lei, né? Ele estava admirado, porque Jesus era um mestre diferente, ensinava coisas maravilhosas, fazia prodígio e tal. Ele foi lá conversar com Jesus para entender. Ele disse, olha, se você quiser entender isso aí, você tem que nascer de novo. Ele, mas como que eu posso nascer de novo já sendo um homem adulto? Como eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Ele disse, você é mestre, você não sabe disso? Estou falando do nascimento natural. Estou falando do nascimento do Espírito, do nascimento da palavra. Naquele dia, Deus me libertou daquela convicção de que eu havia nascido homossexual. Ou seja, ele disse, Carlos, que você realmente nasceu homossexual. Porque você nasceu da dor, você nasceu da natureza pecaminosa, você nasceu da falta, da rejeição, do abuso. Nasceu a dor no teu coração, nasceu a dúvida, nasceu o desejo, nasceu a convicção, e você construiu a partir de tudo isso, a partir da tua natureza pecaminosa. Mas eu tenho uma proposta excelente para ti a partir de agora. Nasça a partir do Espírito. Nasça a partir da palavra. Pronto. Graças naquele dia foi libertador. Eu disse, é isso? Nasça a partir de hoje do Espírito, nasça a partir de hoje da palavra. Tudo que a palavra disser a teu respeito, dê crédito. Tudo que eu disser a teu respeito, acredite. E passa a viver a partir dessa nova identidade. Você tem agora uma identidade espiritual, uma identidade excelente. Você agora é guiado e conduzido pelo Espírito. Você está nas regiões celestiais. Você está num novo patamar, uma nova consciência. Então, viva a partir dessa nova identidade. E aí eu passei a viver a partir da palavra, a partir do Espírito, de tudo aquilo que Deus declarava na minha vida através do Filho. E aí eu comecei a crescer emocionalmente, espiritualmente, como o homem que Deus havia sonhado para mim. Eu projetei para Cristo e busquei nele a minha identidade. Então, ali eu nasci de novo para uma nova convicção de que eu era um homem. E aí eu tive que trabalhar, claro, como eu estava nascendo ali, eu tive que investir e aprender a ser o homem que Deus sonhou que eu fosse. E que eu tinha todas as características, atributos, habilidades para ser um homem bem-sucedido. Então eu tive que aprender e ser reeducado a ser um novo homem a partir daquele nascimento. amém. Uma pergunta aqui, se você teve algum preconceito com as mulheres, tipo com a sua esposa ou com alguma mulher, você sofreu isso? A história da minha esposa é linda. Aqui nesse livro eu falo sobre a minha história
Mas, e ela tem um capítulo aqui. Quando ela escreveu esse capítulo e as mulheres leem esse capítulo, elas choram. Não, eu não tinha nenhum preconceito, nunca tive nenhuma resistência. Eu achava que jamais eu ia para um casamento. Eu achava que quando eu deixei a questão da homossexualidade, estava firmado em Cristo, na minha nova identidade, não tinha mais atração por homem, não tinha mais desejo por homem, ao ponto de fantasiar, de idealizar, de deixar Cristo, de pensar, de sonhar. Não, isso já tinha desmoronado pela verdade bíblica. Então eu estava muito bem, não tinha mais atração, desejo por homem, mas também não tinha atração nem desejo por mulher. E achava que Deus ia me levar até ali, estava satisfeito, tranquilo com Deus. Não me imaginava mais voltando para o mundo, mas muito, nem também me imaginava gostando de uma mulher, tendo atração por uma mulher, desejo, nem pensava nisso, e nem achava que Deus tinha isso para mim. Só que Deus é grande, é excelente, e Ele é que sabe aonde nos leva e nos conduz. Então, depois de quase 3 anos, eu estava nessa fase, chega uma jovem para mim, do ministério que eu fazia parte, do Ministério de Arte da igreja, e disse assim, olha, a líder chegou e falou assim, olha, tem uma jovem aí que está apaixonada por você. Eu eu achei ela muito estranha. Quando tu chega perto dela, ela fica meio assim, nervosa, vendo borboleta e tal. Aí eu fui lá e ela me confessou. Aí eu disse, olha, é louca ela e louca você. Eu não tenho atração por mulher, não tenho desejo por mulher. E eu estou muito bem com Deus, solteiro, tranquilo, fazendo a obra. Me deixa aqui quieto no meu canto. Eu disse, olha, essa menina é uma menina séria, nunca namorou. E ela está apaixonada por você. Eu perguntei, me diga quem é então essa jovem. Eu disse, eu não vou dizer, porque eu prometi que eu não ia dizer. Mas tu é um homem de Deus, ora que Deus vai te mostrar. Me desafiou. Aí eu senti mesmo um desafio de homem. Digo, olha, eu sou homem de Deus mesmo, então Deus vai falar comigo. Eu fui orar, sonhei com essa jovem. Sonhei com o rosto dela. Ela não me disse quem era, mas eu sonhei com o rosto dela. E quando eu acordei, o que que bate? A dúvida, a incerteza, a emoção, a fé começam um duelo. E Deus fortemente no meu coração assume o compromisso que eu me responsabilizo. Vai dizer, mas Deus, eu não gosto de mulher, eu não tenho atração por mulher, não tenho atração, desejo por essa moça. Ele disse, assume o compromisso que eu me responsabilizo. Você sempre andou pelas suas emoções, sempre andou pelos seus desejos, agora ande pela fé. Ande pela fé. O amor é uma construção. O amor é servo da nossa vontade. Se você decidiu, o amor não é uma escolha, então vá. Aí eu procurei essa moça no mesmo dia e perguntei para ela se era verdade. E ela disse que sim, que era verdade, que estava apaixonada por mim, aquela coisa toda. E eu perguntei para ela, tem certeza das implicações de gostar, de querer se relacionar com um homem que viveu 16 anos de comportamento homossexual e só com outro homem quase 10 anos, e esse homem está na mesma igreja que eu? Ela disse, eu não sei das implicações, eu só sei que Deus colocou um amor muito grande no meu coração por ti, e eu sei que tem um grande propósito nisso. Eu disse, olha, você é uma mulher mesmo de fé, uma mulher corajosa. Hein? Aí eu disse, então aperta aqui a mão, vamos fazer uma oração e vai começar a namorar agora. Agora sabe de uma coisa, eu não tenho atração por mulher, não tenho desejo por mulher, nem por você. Não tenho atração, desejo por você. Mas como o amor é uma construção, e eu vejo Deus me amando através da sua vida, então nós vamos construir algo sobrenatural da parte de Deus e vai ser uma união para um grande propósito. E com o tempo, Deus vai se responsabilizar para que esse amor aconteça. Porque o mais importante é que você é uma mulher de Deus, você é uma mulher fiel a Deus, você tem convicção da sua fé e eu também tenho. Então, a questão do amor, a questão do desejo, isso é uma construção. Porque não tem como nós não amarmos quem nos ama, quem cuida de nós, né? Quem quer caminhar conosco, quem se colocou para andar conosco, apesar de todo o preconceito, toda a resistência da família, da igreja, mesmo assim se manter firme por causa de uma convicção. Claro, com o tempo, não teve como eu não me apaixonar por essa mulher. Namorei um ano, ficamos noivos 1 ano e 6 meses. Depois de quase, menos de 3 anos, nós casamos. Casamos em novembro de 2006. E, claro, foi a partir daí que eu fui conhecer a mulher. Eu conhecia a serva, eu conhecia a cristã, eu conhecia a amiga. Mas quando eu comecei a me relacionar com ela de maneira diária, conhecendo ela sexualmente, aí sim eu fui me apaixonando por essa mulher. Eu me apaixonei pela pessoa que ela era.
pela mulher de Deus, pelas suas virtudes, pela sua coragem, pela sua fé, pela sua convicção. A questão de pele, a questão do desejo, a questão da carne, isso aí ia acontecer naturalmente, porque Deus me fez assim. Deus me fez para fluir na minha sexualidade. Deus me fez com desejo para o sexo oposto. Não tinha mistério, as pessoas tinham uma preocupação, será que eu ia ter ereção? Será que eu ia ter prazer sexual na minha lua de mel? A pessoa tinha uma preocupação absurda com isso, eu não tinha preocupação com isso. Eu não tinha, porque eu estava com a pessoa certa, no tempo certo, no centro da vontade de Deus. Ia dar alguma coisa errada? Não tinha como dar errado. E tudo foi uma educação, e tudo foi um aprendizado. Eu aprendi a ter relação sexual com a mulher com a minha esposa, porque até então eu nunca tinha tido relação sexual com a mulher. Não é verdade? E eu não era um performance sexual e nem esperava isso dessa mulher. E eu queria o quê? Era intimidade, cumplicidade, e isso ia acontecendo no dia a dia. E assim foi. Então, as pessoas tinham essa preocupação, mas eu não tinha essa preocupação. Então, eu me apaixonei, primeiro pela pessoa, pela serva, pela cristã, vi o amor de Deus através dessa mulher, e aí eu me apaixonei afetivamente e também sexualmente por essa mulher. Mas primeiro eu amei uma pessoa e foquei num propósito. Amém. Vê se tem mais pergunta aqui. Pastor, quais foram os maiores conflitos? Acho que já foi 2 perguntas. As pessoas, assim, que... acho que as pessoas têm que dar o passo maior que Deus, sabe? Isso acaba atrapalhando, Sim. né? E também tem que tomar cuidado de... as pessoas que vão aproximando, né? Porque o diabo, ele é astuto, né? E dentro da igreja você vai encontrar pessoas que parecem ser cristã, parece que tem boas intenções. Na verdade, não tem. Né? Igual você falou, Deus, ele viu no teu coração uma persistência na palavra e ela também. Isso acabou trazendo um propósito de Deus. Agora, a pior coisa Sim. que tem é tanto qualquer pessoa cristã que envolve com alguém que não tem o mesmo objetivo, a pessoa mata o seu propósito. Tira você do caminho de Deus e volta de novo numa vida totalmente perdida. Então, eu falo assim que tem que orar, tem que esperar em Deus, tem que pedir para os pastores ajuda, oração, porque quando você está embaixo de uma cobertura espiritual, tudo se flui. Porque você não está andando sozinho. Ah, mas como eu vou falar com o meu pastor, né? Ah, coisa íntima, coisa minha. Meu, eu tenho isso na minha cabeça, assim, que meus pastores são meus pais espirituais, né? Hoje o pastor Sandra e a pastora Paula são meus pastores. Meu, eu tenho eles não vejo como meu pastor, vejo como meu amigo. Vejo eles como pessoas que eu posso confiar. Então isso traz uma transparência, não é uma coisa forçada. E as pessoas, ela quer entrar num relacionamento do jeito dela, né? E quando você do seu jeito, vem dúvida, vem medo, vem conflito, vem insegurança, entendeu? E o ótimo do cristianismo é essa parte gostosa, você conhecer a pessoa, trabalhar junto, andar junto, mas depois, se é isso mesmo que Deus quer. No mundo não tem essas coisas. No mundo, você vai lá, sentiu atração, e já era. Né? E vem a frustração depois. Isso acontece, Grazi, na igreja de cristão, não só com quem tem a vivência homossexual, também acontece entre os heterossexuais que não tem nenhuma vivência, porque projeta no outro a felicidade ou vê o outro a partir de um objeto, a partir de um desejo, de alguém que tem a competência para fazer ela feliz. E Deus não é o centro. Queima etapa, coloca as emoções, coloca o desejo, a atração na frente do propósito. Não depende de Deus, não quer cobertura, não quer acompanhamento, porque se acha, porque acha que está bem, e desconsidera a palavra, desconsidera o que Deus fala, desconsidera o processo, a fase. Isso acontece não só para a pessoa que tem vivência homossexual, também os heterossexuais. Eu já vi muitos casos na igreja de rapazes muito bem intencionados, moças muito bem intencionadas, que aparentemente o casamento tinha tudo para dar certo, mas queimaram etapas. Tiveram intimidade, não foram acompanhados, colocaram os seus desejos, os seus anseios, suas expectativas na frente de Deus, na frente do processo, deu errado.
Se dá errado com os heterossexuais, vai ser diferente com quem tem vivência homossexual? O Deus é um só. O padrão para namoro, para casamento, é um só. O padrão para vida a dois é um só. Se Cristo, se o Espírito Santo for a terceira dobra, esse casamento não vai dar certo. Eu não posso projetar no outro essa responsabilidade, ele não tem essa competência. Eu tenho que depender de Deus para tudo. E o relacionamento a dois, se Deus não for o centro, ele não resiste. Ele não resiste. Sim, é verdade. A nossa vida antes de Cristo já era uma bagunça, né? Então você vai para Cristo, você vai continuar a bagunça. Se você está vivendo É. novo, você tem que viver o novo em tudo, né? Não é você vir para Cristo, não, você é meia boca, você é meio cristão. Não, se você e eu sempre oro isso, Deus, que foi uma pessoa, não tô falando só de relacionamento para me casar, mas até com amizade, pessoas que têm um Claro. propósito, pessoas que te ajudam ou que você pode ajudar. Agora tem pessoas que não quer nada com nada, só quer sugar Sim. você, que só quer só mamar, né? Tipo, meu, não é assim, Uhum. meu, sabe? Exato. E pessoas, cara, que tem que entender que chegar uma hora, ou você avança, ou você retrocede e você vai tomar o pau, né? E, então, eu vejo assim que é muito fundamental a gente ter uma vida constante com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai revelar. É ele que vai trazer, vai tirar suas dúvidas, seus medos. E, meu, e outras pessoas, esquece de pensar o que eu estou pensando. Porque quando eu pensava o que os outros pensavam sobre mim, isso me travava. A partir de um momento que eu falo assim, não, eu sei o que eu quero. Eu sei qual que é o meu propósito. Eu sei para onde eu quero ir. Isso também Uhum. me tirou dessa prisão, sabe? De pensar o que o outro pensa de mim. Entendeu? E as pessoas, elas têm medo de mais profundo, medo de ser ferido, medo de perder a amizade, medo de ser esquecido. Meu, você já tem um X nas costas, que o diabo já não gosta de você. Então, você É pode ser a pessoa verdade. mais amorosa do mundo, a pessoa mais meiga, mais frufru. O diabo não gosta de você. É. Não Na sabe? Quando você verdade, fica. eu vejo, Graça, que às vezes as pessoas ela tem medo dos desafios de Deus. Tem pessoa que tem medo dos desafios de Deus, não consegue romper porque não está disposta a passar por desafios. E desafio quer dizer que você vai sofrer renúncia. Você vai ter que renunciar, você vai ter que decidir. Quando você faz uma escolha, você tem que deixar a outra que você queria de lado. Então, tem pessoas que não crescem no seu processo, na carreira espiritual, porque não está disposta a passar por desafios. Não quer deixar o caminho do eu. O caminho do eu continua imperando no coração, enquanto o caminho da cruz está distante. Então, nós temos que ter sobriedade, equilíbrio para passar por todas as etapas, por todas as provas. E o nosso Deus é um Deus de desafio, ou não? É fácil seguir Jesus? Não é Não. desafiador? É desafiador. Mas esse Deus que nos chamou, ele é vencedor, ele é autoridade, ele é excelente, ele nos dá capacitação. Se Deus nos chamou é porque há condição, sim. Senão, não diria lá em Mateus capítulo 5 que nós somos bem-aventurados. Nós somos bem-aventurados porque nós estamos em Cristo. Se você está em Cristo, você passa pelos desafios. Cristo passou por desafios ou não? A Bíblia é muito clara que fala que ele deixou a sua glória, negou a si mesmo, esvaziou-se. Então, esse é o caminho para todos nós, mas tem pessoas que não estão dispostas a passar pelos desafios. Tem gente, Graça, que quer revelação do sobrenatural quando não consegue viver uma obediência. Ah, eu queria uma revelação para Deus me mostrar quem é meu marido, quem é minha esposa. Tu não consegue nem obedecer o teu discipulador, o teu pastor. Tu não tem nem disciplina espiritual, tu quer mais revelação. Tu não consegue nem colocar em prática a revelação que eu já te dei, tu quer mais revelação para quê? Não é isso? Aí fica pedindo revelação, que Deus fale com ele num sonho, que Deus se manifeste. O básico do cristianismo, que é obedecer, que é andar pela fé, não consegue, mas quer mais revelação. Quer que Deus se apresente de uma maneira sobrenatural, especial, singular para ele. Quando a palavra é clara, negue-se a si mesmo, renuncie.
pegue a sua cruz e me segue. Mas não. Eles querem uma teologia especial, eles querem uma audiência, um discipulado especial com eles querem uma estratégia especial para eles e não conseguem viver o básico da vida cristã. Ou seja, nós já estamos no santo dos santos e as pessoas estão tropeçando no batente do átrio. Verdade. Às vezes, assim, quando alguém pede um conselho, e eu falo o que eu fiz. Aí depois chega outro dia, a mesma coisa. O mesmo conselho, assim, mas você nem fez o que te mandei você fazer. Então, é uma luta. Tipo, todos nós temos uma luta de ler a Bíblia, tem uma luta de orar, tem uma luta de renúncia, mas você tem um propósito. Se você não tem um propósito, qualquer caminho para você serve. Entendeu? Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho que abre para mim, eu tô seguindo. E nós não, cara, tem um único caminho, nós temos um único caminho. E as pessoas, elas vê os frutos, meu fruto, o seu fruto, né? Mas não vê a raiz, né? A não vê os processos, né? A Juca, vou mandar para quem ama a gente aí, né? Juné, ama você também, se você tá ainda online. E, tipo, ver a Juliana, ver o Robert, ver outras pessoas que estão aí falando sobre a sexualidade, né? Ver os frutos deles, mas não ver o quanto que eles choram no secreto. Ver o quanto que precisamos ter renunciado, sabe? Uma guerra espiritual gigante. Porque as pessoas, elas acham que é só deixar os desejos. Não é só os desejos. Existe coisa muito mais profunda, muito mais enraizada, sabe? Claro. E se eu fui só entender isso estudando, meditando, deixando Deus revelar, aí que abriu minha mente. Porque, e quando a gente está no raso, você vai só apanhar, né? Quando você foi mais profundo, aí sim você vai conhecer os tesouros de Deus. Aí você vai conhecer as coisas preciosas. E Deus está louco para revelar coisas preciosas para gente, mas tem gente que ainda é bebê espiritual, ainda é imaturo, bebendo leitinho. O apóstolo Paulo falou assim: meu Jefferson, você está comendo coisa sólida, você está voando, mas ainda são leitinhos. Então, é você que decide qual nível que você vai ficar. Vou ficar nesse aqui mesmo, o que importa é a minha fé, o que importa é que eu sou salva, ou você tem outro pensamento, eu vou sair da minha condição de vítima, eu vou para cima. Eu vou aprender a orar, vou aprender a expulsar demônio. Expulsar demônio, o seu próprio demônio que está lá na sua mente, né? Quantas vezes eu mesmo caiu na cabeça expulsava, né? Quantas vezes, né? Às vezes tem que ir lá no monte para alguém expulsar, vai no monte do seu quarto e você não tira, sabe? Da sua mente. Então as pessoas, elas procuram uma religião, mas elas não procuram um Jesus Cristo, entendeu? É verdade. Não existe vitória sem luta. E a Bíblia está cheia de incentivo, de palavra de ânimo. Persevere, esforça-te. A palavra está cheia disso, porque Deus sabe que a nossa tendência, nós temos uma inclinação para a apatia, para o desânimo, para a estagnação. Deus sabe disso. Então ele fala a palavra dele: esforça-te, tenha bom ânimo, não perca a esperança. Mas é como você falou, as pessoas olham para nós, já tem uma certa caminhada, olham os frutos, olham a convicção de fé e acham que foi muito natural, foi num passo de mágica, porque Deus foi mais... Já chegaram para mim e disseram assim, olha, um rapaz chegou para mim e falou assim, ele estava nos seus dilemas, e aí ele veio conversar comigo. Não, pastor Carlos Ken, é porque o Senhor teve uma porção de graça maior para a sua vida. Para a sua vida, ele escolheu justamente isso, o Senhor libertar da homossexualidade, gostar de mulher, casar, paternidade. É porque o Senhor tem uma porção maior de graça sobre ti. Eu digo, me mostra o versículo bíblico que diz isso aí, que eu desconheço. Me diz aí, porque eu nunca li esse versículo, eu tenho uma porção maior de graça sobre a minha vida. Ou seja, as pessoas olham para nós e ainda vêm com esse discurso para se auto-justificar e não se empenhar no seu processo. Porque olha a convicção, olha os frutos, em vez de ser um estímulo, de ser uma motivação, não, vem com uma história dessa de que tem uma graça especial. Não, porque o senhor tem um chamado, o senhor foi escolhido para isso. Eu digo, olha, todos são chamados e poucos são escolhidos. Mas como assim? Todos são chamados, glória a Deus por isso, chamados para a salvação. Mas escolhidos são aqueles que se colocam na posição de escolhido. Eu me coloquei na posição de escolhido. Eu me coloquei na posição de que Deus me chamou para uma geração para me falar que a homossexualidade é uma mentira,
é o engodo, tem suas raízes, tem seus fatores modeladores, tem uma questão ideológica, vem de uma natureza caída, sim. Então, o meu testemunho também hoje é para isso. Mas as pessoas ainda querem olhar para nós ou somente como fonte, ou para dar uma porção mágica, ou uma estratégia, ou algo que elas possam copiar. Ah, me dá um estudo. O que o seu, como foi o seu processo de restauração para me estudar, para acontecer comigo? Esquece que Deus, ele trabalha dentro da nossa personalidade, dentro da nossa estrutura. Deus conhece a nossa estrutura e a nossa falta de estrutura. Ele me conhece pelo meu nome, ele que me criou. Ele sabe do que eu sou capaz, ele sabe onde ele pode me levar. Eu sou único, não existe outro Carlos Ken na face da terra. A beleza está aí. A minha história é única. O Deus é um só, a palavra é uma só, o Espírito Santo é um só. Mas eu sou único. E Deus me escolheu, sim. Eu me coloquei na posição de escolhido para glorificar a Deus. Essa é a minha missão, glorificar a Deus nessa terra. É através do testemunho de quem viveu a homossexualidade? É porque eu vivi isso, mas podia ser uma outra coisa. O importante é que eu sou salvo, eu sou uma nova criatura, eu sou filho de Deus. E a minha missão na terra é dizer que Deus é Salvador, liberta, cura, restaura e quer glorificar o nome dele através das nossas vidas. É esse que é meu foco. Eu não aceito nada que venha manchar o nome de Deus, o nome da igreja, o nome do evangelho através do meu testemunho. Eu não aceito isso. Eu não fui chamado para ser pedra de tropeço. Eu não fui chamado para envergonhar. Eu vim chamado para glorificar a Deus. Glorificar o nome dele através da minha vida. Então, eu não aceito nada além disso. Nada fora disso eu não aceito. Verdade. A Bíblia não fala, eu tenho meus filhos favoritos. A Bíblia fala, eu tenho meus filhos obedientes, né? A palavra diz, cara, bem-aventurado aquele que me obedece. Se quando Deus fala o tempo todo, aquele que medita na minha palavra tem sabedoria, esse vai ter um bom sucesso. Você vai ver em Provérbios isso. Então, quanto mais você meditar, quanto mais você buscar, você vai achar todo um tesouro, né? A palavra diz lá em Josué, que Josué 1, quando eles estão ali atravessando o Rio Jordão, Deus fala, deixa eu ir na frente, porque o lugar que você vai é desconhecido. Então, a gente vai, muitas coisas em nós que é muito desconhecido. Tem coisas que você nem sabia que estava dentro de você. Quantas coisas você fala assim, eu não sabia que eu tinha isso, eu não sabia que eu era assim. Então, você tá entrando em algum lugar desconhecido, lugar dentro de você. Então, quando Deus, como eu não enxerguei isso? E só você encontra isso na palavra de Deus, na direção do Espírito Santo. Deus fala assim, deixa eu ir na frente, deixa eu abrir o caminho para você, deixa eu mostrar a minha glória, deixa eu mostrar o meu poder. Então, não tem a ver com estudo X ou Y, tem a ver com a sua intimidade. Porque o que Deus chamou para você, não chamou para mim. Eu posso falar no mesmo assunto de homossexualidade, mas vai ser um jeito diferente, uma forma diferente, porque eu não sou Carlos, eu sou a Grazi. Exatamente. Então, e Deus, ele usa isso para a glória dele, porque assim, poderia me chamar para outro assunto, mas o importante para Deus, cara, é que a gente fala a verdade, para que as pessoas enxerguem a verdade em Cristo, que elas tenham, a pior coisa que tem, quando chegar na sua morte, e Deus mostrar para você, olha o que eu tinha para você, e você não desfrutou. Você quis do seu jeito. Acho que essa é a maior decepção que eu poderia... Deus, eu tinha tudo isso, eu não sabia. Eu tinha tudo isso, essa história para mim, eu não sabia. Deus falou assim, a palavra diz que Deus escreveu a nossa história na palma da mão dele, que o nosso nome está na mente dele. Deus tem estratégia para nós vencer as guerras espirituais, emocionais, físicas, né? Deus tem tantas coisas pra gente, mas a gente não quer. Muitas pessoas até vezes preciso sair dessa zona de conforto. Eu preciso mais profundo. Porque a melhor coisa, eu não quero chegar lá no céu e falar assim, chegou a ex-homossexual. Não quero. Eu quero ser chegado no céu e falar assim, essa é minha filha amada que me amou, que renunciou, que acreditou, teve fé, entendeu? Ele não vai nem aceitar aquele que diz assim, nem isso aqui ele vai aceitar. Olha só como isso é sério. Vão dizer assim, mas no teu nome eu expulsei demônio. No teu nome eu evangelizei. Nem isso ele vai aceitar. Ele disse, olha, aparta de mim que eu não te conheço.
Ou seja, eu olho para ti, eu não me vejo. Tu fizeste muitas coisas no meu nome, mas tu não tem a minha identidade. Eu olho para ti, eu não estou me vendo. Cadê a imagem e semelhança que era para você construir enquanto você estava lá, numa geração corrompida e perversa, e você vem me dizer que no meu nome tu expulsou o demônio, tu evangelizou? Claro que o demônio ia sair, meu nome é poderoso. Não era essa a tua missão. Isso era parte, a consequência. Tu tinha que ter uma nova identidade. Então, eu estou olhando para ti, não estou me conhecendo, eu não estou me vendo. Cadê a tua identidade? Não me vejo, então aparta de mim que eu não te conheço. Então não é exatamente, eu vou chegar ao Senhor, eu fiz tudo que tu queria, eu deixei de ser homossexual, casei, teve filho e pastorei uma igreja. Eu digo, sim, cadê a tua identidade? Eu não estou conseguindo te identificar como um filho. Tu só fez. A melhor coisa que tu fez foi deixar de ser homossexual. Foi a melhor coisa que tu fez, meu filho. Mas eu não tinha só isso para ti, não. Eu tinha muito mais. Eu queria que meu nome fosse glorificado. O nome do meu filho fosse exaltado, que fosse luz, fosse sal na terra, um instrumento, um vaso de honra. Era isso que era o meu projeto para você. Porque te salvar, isso aí competia a meu filho. E eu fiz isso através dele. Te libertar, eu também poderia fazer isso. Tu expulsar demônio no nome dele, isso aí também é por causa do nome dele que é poderoso. Agora, eu te chamei para ser filho. Para ser filho, para ter a identidade do meu filho. Para me glorificar nessa terra, numa geração de gente perversa, incrédula e corrupta. Sim, né? E a palavra diz lá em Ezequiel, quando Ezequiel chamou Ezequiel, medite na palavra de dia e de noite, que você vai lidar com uma geração incrédula, dura de coração. Então, quando você fala assim, quando as pessoas estão te confrontando, ela não está confrontando a mim, mas a Cristo. Então, por isso que eu compartilho o meu testemunho antes e depois, não para mostrar o meu antes e depois, não é isso, mas mostrar o que Cristo fez em mim, qual foi o meu processo, onde que eu fui, por que como eu fui, por que eu resolvi sair, por que o amor que tem por Cristo é tão grande e maravilhoso, sabe? Eu gosto de compartilhar meus devocionais, sabe? Porque a experiência que eu estou vivendo sobrenatural com Deus está transbordando dentro de mim, que eu não quero pôr o Espírito Santo numa caixinha. Porque eu transbordar o Espírito Santo para outras pessoas. Eu acho que as pessoas também entendem que o mesmo poder que está em mim, está em você. Está na flor, está no ciclano. Que quer também experimentar o dele. Então, o Evangelho, sempre fala, nunca para em nós. É pós a nós. Entendeu? Exato. O Evangelho, o meu desejo, cara, que as pessoas sejam mais, vai mais longe que eu, fala mais do que eu. Porque isso é fazer discípulo, isso é você criar filhos espirituais, isso é você ajudar as pessoas. Faça. Eu lido com jovens, né, na minha igreja, o meu desejo de falar para eles, vai, quer que você vá mais longe que eu, quer que você faça o que eu não fiz, quer que você vá num lugar que eu nunca fui, sabe? E eu falo, cara, que é mais fácil lidar, de verdade, mano, eu teve uma experiência muito forte isso, lidar com pessoas ex-homossexuais com hétero, porque os héteros se escondem muitas coisas, cara, e não conseguem ser transparente. E quem é ex-homossexual, ele consegue ser transparente. Então, eu falei assim, eu começo a falar isso pra eles, vamos ser transparente com Cristo, porque você vai ser cobrado por isso, vai ser cobrado. Eu tenho um amigo meu que sempre fala assim, fala pra mim assim, olha, tudo que você não confessa no secreto, se você não se arrepende no secreto, a hora que Deus levantar suas vergonhas em público, vai ser pior. Então, então quando Deus está nos consertando no secreto, é que eu falei assim, minha filha, eu quero consertar você aqui, para que lá no mundo lá, cara, você não passar vergonha, você tomar pau, porque imagina, você é tipo uma referência, não que eu seja perfeito, eu tenho minhas imperfeições várias, entendeu, no processo, mas quanto mais a gente está sendo transparente com Cristo, com nossos líderes, com os pastores, ajudar as pessoas, é muito mais fácil de você fechar as brechas espirituais, porque o inimigo está na porta, alguém para devorar, alguém para destruir, alguém para trazer mentira, né? Lá a palavra diz os desejos carnais, pecaminoso está na porta, entendeu? E tem esse dia eu estava meditando lá em Cantares 3, Jesus estava com a mão cheia de óleo ela para ungir a noiva. O que a noiva fez? Não quis, fechou a porta. O noivo foi embora e a noiva, quando ela caiu em si, quando ela foi atrás do noivo, ela tomou um mau pau no mundo espiritual, porque os guardas bateram nela, ou seja, os demônios espirituais bateram na pessoa. Sim. Porque Cristo, como é forte isso, eu chorei, cara. Porque, imagine,
Imagina, eu tenho um presente para te dar, precioso, você me nega. Ah, se você não quer, então eu vou dar o presente para outra pessoa, quem queira. Aí quando você cai, se, nossa, por que eu recusei aquele presente maravilhoso? Você vai atrás do noivo, o mundo espiritual não deixa você ir, e ele entra aquele conflito. Aí você apoia no mundo espiritual. Entendeu? Isso que as pessoas têm que ter essa mentalidade. Entendeu? É isso mesmo. Nem reconheceu, né? A noiva nem reconheceu que Não era o aconteceu. noivo e que estava com óleo. Olha quanto ela estava dispersa, né? Olha quanto que ela estava dispersa. Nem reconheceu, nem sentiu o cheiro, nem o perfume do noivo ela sentiu. Como que ela estava dispersa? Como ela estava na carne? Como ela estava distante? Sim, Já exatamente. tá quase na hora, não está não, Graça? Se tiver mais Tá, tem mais perguntas aí? não, já vou encerrar. Eu até ia falar para você agora, como as Hum. pessoas fazem para comprar o seu livro? Tá, tem a pergunta aqui. Como que faz Ah, para tá comprar o aqui, seu ó. livro? Ele custa apenas R$ 35. Pode pedir pelo meu direct, @Carlos Kenny Ramos. R$ 35 para qualquer lugar do Brasil, já com despesa postal, certo? Pode fazer transferência ou fazer um depósito no Nubank ou no Banco do Brasil. Eu vou deixar lá no meu Instagram as informações. Quem tiver interesse é só ir lá, tá Tá bom? certo. Obrigada, viu, Carlos, pela essa live. Eu amei. Muito obrigada mesmo. Obrigada pela galera que ficou esse tempo com a gente. E que Deus Uhum. abençoe muito o seu ministério e seja cada vez mais abençoado com o instrumento na mão de Deus. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Eu queria saber quem foi que me indicou. Você me viu por onde para você me fazer um convite? Eu vi, eu vi na live da Ju, né? Aí quando a Juliana Ah, fez a live com você, aí eu ah, tirei um tempo de Deus para te chamar. Aí foi eu já, bênção. já fiz live com o Geraldo Reis, com a Ju e também com o Robert. Já se Acho conhece que o por Robert aqui eu vi da também, live. eu vi você com o Robert, mas que me chamou atenção foi na live da Ju. Da E o Ju. que é legal quando você faz uma live com homem e mulher, entendeu? Dá mais ideia, assim, né? Sei lá. Então, são ideias diferentes, então dá mais ideia, né? Mas é isso aí, vai cair a Beleza. live aqui. Obrigada mesmo, Obrigado, galera. viu? Fique com Deus. Foi um prazer estar com você. Estamos aí. Beijo, Você também. tchau. Beijo, tchau. Tchau.